Nós estamos de volta para falar sobre qualidade de vida. A Caroline Miguel com a gente mais uma vez. Carol, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. A gente vai falar hoje sobre alguns transtornos alimentares, mas eu acho que primeiro é importante entender o que são transtornos alimentares. O que isso significa? Esse termo, ele aponta para o quê, Carol? Super importante esse tema, tendo em vista hoje o mundo em que a gente vive, né? Um mundo onde esse tema, na verdade, está virando uma epidemia já. Então, o tamanho da importância. Por quê? O que é o transtorno alimentar? Na verdade, a gente pode resumir de forma bem simples para que todos entendam. É um desvio do comportamento alimentar. Daquilo que poderia ser considerado como normal. Exatamente. O que é esse desvio? Exatamente, é o desvio do padrão alimentar. Ele pode levar ou ao emagrecimento excessivo, que é um extremo, ou ao outro extremo, que é a obesidade. Então a gente tem duas possibilidades, digamos. O transtorno alimentar pode levar ao emagrecimento, tem gente que emagrece muito mesmo e tem gente que engorda bastante. Então a gente tem aí transtornos, são diferentes tipos de transtornos. Diferentes tipos de transtornos. Obviamente, que quando a gente perguntar, você já ouviu falar sobre algum transtorno alimentar? Acho que a pessoa vai pensar um pouquinho, mas o que é? Então a gente vai explicar dessa forma. Conceitualmente, é um desvio do comportamento alimentar. Quais são os mais conhecidos? Né? Então é a bulimia, dentro do transtorno do emagrecimento, a anorexia, e dentro do transtorno da parte de obesidade, a gente pode caracterizar a obesidade propriamente dito e a compulsão alimentar. Esses são os mais conhecidos. Esses são os transtornos, então, mais comuns. Mais comuns. Dentro de hoje, que nós podemos colocar um culto ao corpo, né? Existem outros termos também chegando, né, dentro da nossa sociedade, como, por exemplo, a vigorexia, que é o culto ao músculo, né, dentro do que a gente está vendo de academia, da atividade física, e né? que tem a ver com a alimentação, porque a pessoa, em virtude do desejo de ter uma musculatura, digamos, muito... a pessoa ficar muito forte, ela se alimenta de maneira inadequada muitas vezes. Exato, exatamente. Então, assim, hoje, dentro da sociedade brasileira, a gente pode caracterizar diversos transtornos. Conceitualmente, a anorexia e a bulimia, eles conseguem ter conceitos mais fundamentais, mas já existe uma lista muito complexa, né? Existem estudos voltados fortemente para essa área, né? Justamente porque, como eu te falei no começo, é uma epidemia que vai acontecer porque vivemos em uma sociedade de culto ao belo, né? Entre diversos outros fatores, né? Bom, esses transtornos, então, estão diretamente ligados com esse momento que a gente está vivendo. Então, é por isso que talvez 30 anos atrás, e as pessoas um pouco mais velhas que acompanham o nosso jornal nesse momento, podem falar, mas a gente não ouvia falar disso. Então, a gente não falava de transtornos alimentares porque as pessoas sofriam menos com esse tipo de problema. Sofriam menos, mas é importante a gente falar, sofriam. Tá? Se nós formos pesquisar Alguns casos, então, aconteciam de maneira silenciosa. Aconteciam. Vários estudos, eles datam aí na data desde o Egito, já aconteciam alguns relatos. Historicamente, se a gente fosse ver, quando foi retirado o espartilho em 25, já começaram a ter um pouco de preocupações. Aí nos anos 50 já começaram a ver, época da Marilyn Monroe, já começou a ver essas preocupações. Então, historicamente, a gente vem vendo, mas não tão falado, claro, porque a sociedade de hoje, ela traz um pouco mais fortemente essa questão. Então, para quem nos escuta, na minha época não havia? Havia, não era tão, claro, com números menores. Isso vem apresentando hoje uma crescente demanda, né, dentro desse tema, claro. Por quê? Porque a sociedade hoje, obviamente, ela é diferente, né, os padrões hoje são diferentes do que há 30 anos atrás, né? Hoje a gente vive uma sociedade, obviamente, que isso que nós falamos de transtornos alimentares é uma outra coisa importante, ela é ligada entre aspectos genéticos, aspectos socioculturais, ou seja, o que leva uma pessoa com o transtorno comportamental, né? Então existe o aspecto genético, como a obesidade a gente já viu, mas existe também a questão sociocultural, né? Que o próprio país, a própria cultura te leva a isso, né?
Então, isso, dependendo da cultura que você vive, ela te enraiza mais. Ou seja, padrões de beleza, exigência dentro de um mercado de trabalho, a própria cultura do teu povo, aonde é mais metódica, aonde te exige mais, de forma vai criar essa criança, esse adolescente e depois um jovem, né, com esses padrões mais enraizados. Então, por isso que é fortemente hoje mais falado e importante, a tendência é que esse crescimento ele seja grande e é por isso que é alarmante. A gente está falando com a Caroline Miguel sobre os transtornos alimentares e alguns aspectos que a Carol está trazendo para a gente são fundamentais de serem pensados, né? A gente tem uma questão genética que muitas vezes está presente no transtorno alimentar, principalmente quando está voltado para a obesidade, né? Mas as questões socioculturais hoje não podem ser negadas, quer dizer, a própria sociedade se impõe com determinados modelos, com determinados padrões, e isso faz com que a pessoa responda de um jeito, né, aquela imposição que muitas vezes agride o próprio corpo, né? Porque os transtornos alimentares nada mais são do que agressões ao corpo por meio da alimentação. Exatamente, e agressões de forma a ponto que podem levar à morte. É importante isso também nós colocarmos. Porque o transtorno alimentar, ele não pode ser entendido somente como um desvio do padrão, do padrão do alimento, como a gente comentou conceitualmente, mas também, se não tratado, uma complicação e um agressor tão forte para o corpo que ele pode vir levar à morte. Pode. Isso é importante a gente falar. É porque comer demais pode causar uma série de doenças e comer de menos também, né? Também, porque a distorção dentro da pessoa que sofre desse transtorno, ela é tão grande que ela tem uma distorção não só da própria imagem, né, como uma distorção de tudo. Então, ela realmente, dependendo do grau que ela se encontra, a desnutrição em si, o que ela pode trazer? Uma síndrome metabólica, um problema renal, uma doença cardiovascular. Então, assim, isso a gente já tem vários relatos comentados, né, na própria mídia nos últimos anos, de modelos, de pessoas que têm esse transtorno e que tiveram complicações muito graves, né? Tudo bem. Bom, e para você que está acompanhando a gente, nós vamos continuar essa conversa sobre os transtornos alimentares na próxima semana e quero já fazer um convite para que você participe dessas conversas, quem sabe questionando, tirando suas dúvidas a respeito desses assuntos ligados aos transtornos alimentares, mandando sua pergunta para o 9915-2376, 99915-2376, e na próxima semana a gente fala mais especificamente sobre os casos de anorexia e bulimia, que são dois dos transtornos alimentares mais comuns. É isso, né, Carol? Perfeito, isso são mesmo. Dois dos transtornos alimentares mais comuns, a anorexia e bulimia, e tem diferenças, né? Tem diferenças importantes e que acometem, eu acredito que quem nos escuta, quem nos vê, importante, porque acometem aquelas classes de adolescentes, né? Então, mães que nos ouvem, avós que estão preocupados, né? É importante tirar todas as dúvidas, eu acho que esse é o momento para que a gente até entenda certinho e consiga conduzir, direcioná-las. E tem a ver também, de novo, né, com essa pressão sociocultural sobre meninas, principalmente meninas, né? Principalmente meninas. É dentro dessa classe, propriamente desse transtorno, acometem os meninos, né, 5%. Então, 95% a gente está falando de meninas. E a gente fala então mais sobre isso na semana que vem. Carol, muito obrigado. Obrigada a você, Ronaldo. Obrigada a todos que nos veem. Essa Caroline Miguel falando com a gente hoje sobre transtornos alimentares. Como disse a Carol, hoje está cada vez mais presente, né, esse tipo de problema, mas a Carol lembrou que historicamente as pessoas sofrem com transtornos alimentares. Talvez no passado não se falava tanto sobre isso, mas muita gente já sofria com esse tipo de problema. Aqui a gente tem também agora novos casos, novos tipos de transtornos, né? Como disse a Carol, entre os transtornos mais contemporâneos, a vigorexia, que a gente também vai falar nessa série de conversas aqui sobre os transtornos alimentares.